Esse mês eu estou preparando um conteúdo especial para vocês sobre prematuridade. No vídeo da semana passada, nós conversamos sobre o sistema respiratório e a prematuridade, o que esperar em cada etapa, de acordo com a idade gestacional que o paciente apresenta ao nascimento prematuro. E agora, nesse vídeo, eu quero conversar com você a respeito do sistema nervoso central e prematuridade. O que esperar de acordo com a idade gestacional que esse paciente apresenta ao nascimento. Lembrando que a prematuridade ela tem diferentes graus. A gente pode ter um prematuro tardio, que é aquele que nasce muito próximo do termo, e aí as consequências da prematuridade vão ser muito menores, mas nós podemos também ter aqueles prematuros extremos, que são aqueles que nascem com menos de 28 semanas de idade gestacional, que nesses a gente espera complicações muito maiores da prematuridade. É claro que todos os sistemas vão estar imaturos por conta desse nascimento prematuro, mas a gente conversou já do sistema respiratório, que vai ter grande impacto para esse bebê ser considerado viável ou não, e claro, a respiração é vital, então muitas vezes esses bebês apresentam grandes complicações respiratórias e essa é uma das maiores causas de mortalidade e morbidade nesses bebês prematuros. Agora, vale a pena a gente conversar um pouquinho também sobre o sistema nervoso central, que, claro, também é vital, também tem grande importância e vai ter grande impacto por conta da prematuridade. Vou convidar vocês a ver aqui comigo a minha tela para ficar mais fácil da gente entender. Então aqui tem um gráfico muito simplificado, adaptado dessa literatura, em que a gente tem aqui então a idade gestacional em semanas, a classificação da prematuridade e aqui, olha, o desenvolvimento do sistema nervoso central, como que ele acontece. Vale a gente relembrar um pouquinho também desse desenvolvimento para entender a relação com a idade gestacional. O desenvolvimento do sistema nervoso central, ele começa muito cedo, muito precocemente na gestação, já ali nos primeiros dias, com a formação do tubo neural, o fechamento do tubo neural. Esse processo a gente chama de neurulação, que vai, olha, acontecer ali nas primeiras semanas de idade gestacional e o processo de neurulação, então, nada mais é do que a formação do tubo neural a partir das camadas germinativas. E aí, então, esse tubo neural, ele começa o seu fechamento pelo centro e ele fecha para cima e para baixo, até que a gente tenha o fechamento tanto do neuroporo aqui rostral como neuroporo caudal por volta de 21 dias de gestação. Olha como é precoce, ali nas primeiras 2-3 semanas de gestação a gente já tem esse fechamento do tubo neural. Esse fechamento aqui em cima, superior, o neuroporo rostral que nós chamamos, ele acontece um pouco antes, cerca de 2 dias antes do que o neuroporo caudal. Por isso que os defeitos de fechamento do neuroporo rostral são menos prevalentes, um pouco menos prevalentes do que os do neuroporo caudal, porque esse neuroporo caudal, por ele demorar mais 2 dias aproximadamente para se fechar, ele está mais exposto aos efeitos negativos do meio, aos efeitos negativos que podem levar a uma deficiência, a um defeito do fechamento desse tubo neural. E aí então, quando não fecha lá em cima, a gente tem como consequência as encefaloceles, que podem acontecer em qualquer osso do crânio, mas é mais comum ali na região occipital. E pode acontecer também a anencefalia, algumas alterações desse defeito do fechamento do tubo neural. Quando o tubo neural não fecha lá embaixo, o neuroporo caudal, o que a gente vai ter vão ser as espinhas bífidas, que podem tanto ser da forma oculta, como também pode ser na forma de meningocele e mielomeningocele, que é a forma, claro, mais grave e que vai ter maiores consequências para essa criança. Então, a partir daquele nível da medula espinhal, essa criança vai ter alterações, tanto motoras como sensoriais, porque vai ter um extravasamento dessa medula junto com as meninges e coberto por um cisto a partir do nível desse defeito do fechamento do tubo neural. Esse defeito pode acontecer em qualquer nível da coluna vertebral, desde cervical, torácica, lombar e sacral, sendo mais comum na região lombar e sacral. Tá certo? Então esse primeiro momento é o momento de neurulação em que a gente tem a formação do tubo neural. A partir desse tubo neural, a gente vai ter o desenvolvimento das estruturas. Então, o que vai ser cérebro, cerebelo, medula espinhal, enfim, todas as estruturas desse sistema nervoso central vão se formar a partir desse tubo neural. E aí aqui a gente tem a divisão dos processos que acontecem a seguir. Então, veja que aqui, olha, até cerca de 12 semanas o que a gente vai ter principalmente é o processo de proliferação neuronal. Depois a gente tem o processo de migração neuronal
neuronal acontecendo até por volta de 34 semanas de idade gestacional. E esse processo de migração neuronal tem grande importância para a gente vai conversar bastante sobre ele. Ao mesmo tempo que está acontecendo a migração neuronal, nós também temos alguns processos de mielinização, sinaptogênese e apoptose acontecendo, mas esses processos vão acontecer principalmente ali no final da gestação, já próximo ao termo e após o nascimento. Nos 2 primeiros anos de vida, a criança tem um grande desenvolvimento desse sistema nervoso central, grande sinaptogênese, mielinização, tanto que a criança sai de uma postura totalmente passiva ao nascimento, que ela chora e dorme praticamente, até o primeiro ano de vida. Olha quanta habilidade que essa criança já ganhou. Ela começa a rolar, a sentar, a engatinhar, muitas vezes até andar antes de completar seu primeiro ano de vida. E do primeiro ao segundo ano de vida, nós também temos um grande ganho de habilidades por conta desses processos que estão acontecendo mais intensamente. Eles param ali nos 2 anos? Não, de forma alguma. Nós podemos ter novas habilidades ao longo da vida toda. Nós temos esses processos de desenvolvimento do sistema nervoso central acontecendo até a hora do óbito, né? Independente da idade, nós temos alguns processos acontecendo, nós podemos aprender coisas novas, tanto motoras, habilidades cognitivas, enfim. Mas aqui, nos 2 primeiros anos de vida, é que acontecem principalmente essas habilidades, tá certo? Bom, dentro de um desenvolvimento típico, obviamente. Então, esses processos vão acontecendo ao longo da gestação e após o nascimento, de modo que a criança com desenvolvimento típico vai adquirindo as suas habilidades. A questão é que, muitas vezes, o bebê nasce prematuro, olha. Aqui o pré-termo moderado, quando ele nasce de 32 até 37 semanas incompletas, e a gente pode considerar aqui também o pré-termo tardio, de 34 a 37 semanas, que nós já conversamos que os processos já estão se finalizando, as complicações são muito menores, tanto no sistema respiratório, como também aqui no sistema nervoso, né? Olha só, aqui a gente já tem o processo de migração neuronal sendo finalizado, começando já aqueles processos que vão acontecer após o nascimento. Mas olha só, quando esse bebê nasce pré-termo extremo, com menos de 28 semanas de idade gestacional, a gente já viu no último vídeo que ele vai ser considerado viável a partir de 22, 23 semanas. Então, a partir daqui até 28 semanas, nós temos esse processo de migração neuronal a pleno vapor, ele está acontecendo. Os sulcos e giros do sistema nervoso central ainda estão se desenvolvendo e esse processo de migração neuronal tão importante está muito ativo. E eu falei que a gente ia conversar bastante desse processo de migração neuronal, por quê? Porque ele depende muito da matriz germinativa. Então, a matriz germinativa, chamada de matriz germinativa subependimária, ela é uma região ali do sistema nervoso central, do feto, que é extremamente importante para esse processo de migração neuronal. Se a gente fizer um corte ali do córtex cerebral, a gente vai ter aqui os ventrículos laterais e muito próximo aos ventrículos laterais a gente tem essa região da matriz germinativa, próximo aos núcleos da base e aos ventrículos laterais. Ali nessa região da matriz germinativa é que as células do sistema nervoso central vão se formar e a partir dali vão migrar para desenvolver as outras áreas do sistema nervoso central. Então essa aí é uma região muito importante porque é onde vai dar origem a essas células, tanto aos neurônios como células da glia. E ela é, por isso, muito vascularizada. Essa matriz germinativa, ela precisa de muito sangue chegando, muito oxigênio para poder ter energia para fazer os seus processos, para poder fazer a formação dessas novas células e a partir dali elas migrarem. Então é uma região extremamente importante do desenvolvimento do sistema nervoso central, essa matriz germinativa, que vai dar origem a essas células e por isso ela é muito vascularizada, mas ela também é muito desorganizada. Por quê? Porque ela vai evoluindo, ela vai diminuindo de tamanho ao longo da gestação, até que por volta de 34, 35 semanas de idade gestacional, essa matriz germinativa praticamente já evoluiu. Então o bebê que nasce pré-termo tardio e a termo, ele já não tem mais essa matriz germinativa presente. Porém, se o bebê nasce antes de 34 semanas e quanto menor a idade gestacional, mais ativa vai ser essa matriz germinativa, maior ela vai ser, ele ainda tem essa matriz germinativa.
E aí está o grande problema da prematuridade. Por quê? O bebê que nasce prematuro, primeiro, que ele vai ficar num ambiente de UTI neonatal que é o oposto do que era o útero. O útero da mãe era um ambiente facilitador para o seu desenvolvimento. Ali ele estava com temperatura regulada, ele estava envolvido pelo líquido amniótico, então ele não precisava vencer a ação da gravidade, por exemplo. Não tinha ruído, não tinha luminosidade, ele não tinha que fazer nada. Ele estava só ali crescendo, se desenvolvendo e a mãe estava provendo para ele oxigênio, nutrientes, tudo que ele precisava, se tudo está ok nessa gestação. A partir do momento que ele nasce prematuro em fases muito iniciais do desenvolvimento desse sistema nervoso central e ele precisa finalizar essas etapas do desenvolvimento no ambiente de UTI neonatal, que é barulhento, tem luz o tempo todo, 24 horas por dia. Esse bebê vai ser manipulado muitas vezes ao dia e muitas dessas manipulações geram dor, estresse, desconforto e isso vai também estar relacionado a alterações desse desenvolvimento. Esse bebê, ele tem que vencer a ação da gravidade e quando ele nasce prematuro, ele tem uma hipotonia e essa hipotonia, então, vai dificultar ainda mais ele fazer essa movimentação voluntária e vencendo a ação da gravidade que ele não precisava fazer dentro do útero. Então, veja que o ambiente da UTI por si só, apesar de extremamente necessário, é o que vai salvar esse bebê e permitir que ele sobreviva, mas ele é um ambiente inadequado para o seu desenvolvimento do sistema nervoso central. Ele não vai dormir direito ali, enfim, vai passar por dor, estresse, ele está lutando para respirar muitas vezes, né, para conseguir fazer uma função tão básica. Então a gente precisa cuidar do ambiente. Como parte da equipe multidisciplinar, o ambiente que o bebê está de UTI neonatal deve ser adequado para o seu desenvolvimento ou mais próximo disso. Então, evitar ruído, evitar manipulação desnecessária, evitar luminosidade, apagar as luzes da UTI, pelo menos no horário do soninho, que é tão comum nas UTIs neonatais atualmente. Enfim, tem uma série de medidas que vai fazer com que a gente diminua os riscos desse bebê e melhore, né? Faça com que esse desenvolvimento do sistema nervoso central esteja mais próximo do ideal, já que esse bebê nasceu prematuro. Mas mais do que isso, além do ambiente, de estar ainda numa etapa muito precoce do desenvolvimento, a gente tem que pensar também que podem acontecer lesões neurológicas, como por exemplo o sangramento dessa região da matriz germinativa. Falei para vocês que a matriz germinativa é muito vascularizada e esses vasos são muito desorganizados, afinal ele vai evoluir antes mesmo do nascimento. O problema é que quando o bebê nasce prematuro, principalmente com menos de 34 semanas, e quanto menor essa idade gestacional, maior a gravidade disso, é muito comum que por alterações de fluxo sanguíneo cerebral que podem acontecer por diferentes fatores, por alterações da pressão arterial, sistêmica, da pressão intratorácica, pressão intraabdominal, por estresse, por dor, por variações muito rápidas da frequência cardíaca, da saturação, dos níveis de CO2 no sangue arterial, enfim, todos esses fatores podem levar a alterações do fluxo sanguíneo cerebral que o recém-nascido, em especial prematuro, ainda não consegue ajustar adequadamente. E por esses vasos da matriz germinativa que ainda está ativa, ainda está presente, serem muito frágeis, é muito comum que aconteça sangramento dessa região da matriz germinativa, que a gente vai chamar de hemorragia peri-intraventricular. E, claro, vai ter suas consequências. Essa hemorragia geralmente é classificada de 1 a 4. Quando ela é classificada de 3 ou 4, geralmente as consequências são maiores, é muito difícil de ter reabsorção desse sangramento e esses bebês vão ter muitas alterações a longo prazo, motoras, cognitivas, enfim, dependendo do tamanho desse sangramento, né, da região que foi acometida. Então veja, o bebê nascer antes do termo, né, nascer prematuro, vai ter diferentes consequências para todos os seus sistemas. Falamos já do sistema respiratório e aqui enfatizando as consequências para o sistema nervoso. Esse sistema nervoso do bebê prematuro, ele vai ser ainda muito imaturo, vai precisar terminar o seu desenvolvimento no ambiente da UTI neonatal, que não é nada facilitador para esse desenvolvimento, vai ser totalmente diferente do que ele tinha no útero, é um ambiente barulhento, cheio de luminosidade, esse bebê vai sofrer manipulações, vai ter dor, vai ter estresse ao longo da sua internação, tudo isso vai ter impacto no desenvolvimento do sistema nervoso central, mas mais do que isso, né, nós precisamos cuidar sim desse ambiente, mas nós precisamos também
prevenir, minimizar o risco dele ter alterações neurológicas associadas, como a hemorragia periintraventricular. Principal causa da hemorragia periintraventricular é o sangramento da matriz germinativa subependimária, que acontece justamente pela matriz germinativa ainda estar ativa após o nascimento prematuro, principalmente se ele acontecer por volta de 34 semanas ou antes disso. E essa matriz germinativa, por ser muito vascularizada, com vasos muito desorganizados, tem grande risco de sangramento quando tem alterações de fluxo sanguíneo cerebral. E aí as consequências a longo prazo vão ser grandes dependendo do grau desse sangramento. Por isso que a gente fala muito de neuroproteção no ambiente de UTI neonatal, a gente fala muito de evitar a manipulação excessiva nas primeiras 72 horas de vida, que é quando tem maior risco desse sangramento acontecer, porque essa matriz germinativa ainda vai estar ativa. Claro que quanto menor a idade gestacional, maiores vão ser as consequências para esse sistema nervoso central. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ele te ajudou, deixa aqui o seu like, compartilhe com seus colegas e eu te vejo na próxima. Até mais!